Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme você esteja assistindo essa videoaula. Pode ser até boa madrugada também, olha aí eu travo a língua, né? Boa madrugada para vocês. Professor Veríssimo Guedes, professor de História de vocês desde o 6º ano, né, turminha? E aqueles que chegaram agora estão aqui também no coração, igual a todos, tá certo, meus amores? Galerinha, Colégio Externado de Santa Clara, parceria com o Sistema de Ensino Farias Brito, procurando sempre o melhor para vocês, tá certo? Não podemos deixar o nosso aprendizado parar, mesmo na pandemia, mas estamos levando ela a sério, com o respeito que ela merece, assim como queremos respeito à vida, tá certo? Juntos iremos sair dessa e logo logo a gente está de volta nas nossas aulas presenciais. Até lá a gente segue por aqui. Hoje, começando um novo assunto com vocês, tá certo? Unidade 3 do volume 2, volume 2 já, livro 2, unidade 3, que vai abordar, galerinha, as principais transformações que ocorrem na Europa e no mundo após a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E que mais uma vez, infelizmente, vão culminar em outro grande exemplo da violência humana, a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Antes de chegar lá, vamos entender como é que está o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Europa arrasada, tentando se reconstruir, tentando encontrar de novo o caminho, certo? Por outro lado, os Estados Unidos da América, que participa da primeira, mas lucra muito emprestando dinheiro, vendendo armas e mantimentos, principalmente a França e a Inglaterra, se tornam agora a principal potência do mundo. Porque a guerra não chegou no seu território, ele não estava tendo gasto nem a perca com o tempo de se reconstruir como seus antigos concorrentes pela hegemonia do comércio mundial. Por outro lado, os Estados Unidos agora estão bombando, estão suave na nave, leve na neve. Pena que não vai durar muito pouco, né? Porque, como vocês podem ver aqui, crise de 1929, já devem ter ouvido falar alguma vez na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É isso aqui que a gente vai entender. Como eu disse a vocês, para os Estados Unidos estava tudo suave na nave, leve na neve, né? Pelo menos aparentemente. O que vai acontecer é que tanto a indústria como o campo norte-americano, estadunidense, estava produzindo muito, produzindo mais do que nunca tinha produzido antes, devido ao avanço tecnológico e toda aquela empolgação com a vitória da Primeira Guerra, com o que eles conquistaram ali, como eles se apresentaram para o mundo como a maior potência agora, superando até a Inglaterra, que eles haviam sido colônia por bastante tempo. Mas de fato o que vai acontecer, para vocês entenderem isso aqui, a gente recorre lá à lei da oferta e da procura, lembra? Questão? Se eu tenho muitos produtos para vender e poucas pessoas para comprarem esses produtos, o preço vai cair. Mas se eu tenho poucos produtos e muita gente interessada, aí o preço sobe. Nos Estados Unidos o que acontece, para simplificar, é mais ou menos isso. É uma crise da superprodução. Eles não tiveram como ver ou querer entender que o mercado consumidor maior deles nesse momento era a parte Europa, que estava se reconstruindo depois da guerra e que abriu mão de muitos produtos. Os Estados Unidos continuou produzindo do jeito que estava, muito rápido. Porém, houve uma crise de superprodução, produzindo muito e não tinha quem comprasse. Queda nos preços, queda das ações das empresas na Bolsa de Valores. Esse papel de ações, Bolsa de Valores não está muito claro? Vamos entender. É história, mas a gente estuda a economia dentro da história também. Vamos lá. Expansão econômica dos Estados Unidos. Vamos começar do ápice, né? Momento após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, o país não sofreu, como eu disse a vocês, ele não sofre com a destruição provocada pelos combates e acaba se tornando o principal exportador de mercadorias do mundo, aquilo que eu já disse a vocês agora e pouco, né? Enquanto isso, na Europa, o desemprego, a inflação e a desvalorização das moedas nacionais cresciam, causando empobrecimento da população. Triste pra caramba. Década de 1920, bom entender os loucos anos 20, né? Gente, nesse período aqui, todo mundo tinha ficado muito traumatizado com a guerra, principalmente na Europa, com medo que o mundo deles acabasse, né? Que o mundo acaba para quem morre. Quem dizia isso era meu avô. Mas enfim, a galera vivia curtindo como se não houvesse o amanhã, virando a noite em bailes, em festas. Muitas mudanças ocorreram. As mulheres cortavam o cabelo curtinho, pelo fato de na Primeira Guerra elas terem conseguido entrar no mercado de trabalho, quando quiseram tirar elas de volta com o patriarcado, elas disseram que não. Surge com muita força aqui, mais uma vez, o movimento
de luta das mulheres por seus direitos, por igualdade, tá certo? Lembrando que elas sempre lutaram. Não estou dizendo que o feminismo surge aqui não, mas uma vez ele agora ganha um novo significado, com mais força, tá certo? Em busca inclusive do sufrágio universal, o direito a voto, a liberdade de expressão e de pensamento. Graças à luta delas e a Deus elas conquistaram, mas ainda há muitos direitos que devem ser conquistados na nossa sociedade. Infelizmente ainda é muito desigual e o patriarcado se faz presente aqui em forma de machismo, infelizmente. E essa luta é de todos nós, tá certo? Porque metade da população do mundo é de mulheres, a outra metade é filho delas, tá certo? Fica o recado para vocês. Então, medidas protecionistas instituídas pelos países europeus fizeram com que o volume de exportações dos Estados Unidos caísse. Além de não estar comprando muito, criaram leis protecionistas, né? Para tentar proteger seu mercado interno, que tentava encontrar o caminho, como eu disse a vocês, tá certo, meus amores? Com a retração dos mercados externos e internos, a economia estadunidense passou a enfrentar um problema de superprodução, produzindo muito e não tinha quem comprasse, né? A partir de 1925, diante dessa desaceleração do crescimento econômico, dos Estados Unidos, o governo e os bancos passaram a oferecer crédito em excesso para estimular a produção e elevar o consumo, ampliando a especulação da bolsa de valores. Olha a ideia dos caras. Os caras acharam que ia vencer a crise produzindo mais. Se a crise já era por superprodução, mas eles não tinham essa visão. Eles concederam linhas de crédito, tanto para quem produzia quanto para quem consumia, tentando estimular o consumo, né? Sempre que os Estados Unidos entram em crise, eles estimulam o consumo. Pode prestar atenção nisso. E aí, a reação agora no mercado de ações, nas bolsas de valores. O que vai acontecer? A ação é um documento que representa a propriedade de uma parte do patrimônio de uma empresa, né? Eu posso ter 30% de uma empresa em ações, né? É um documento que está representando a quantidade que eu tenho do patrimônio, do montante que é aquela empresa. Está claro para vocês? As empresas negociam suas ações na bolsa de valores, né? Onde há o pregão, onde você compra e vende ações. E isso muitas vezes é estimulado por especulações. Fulano vai vender, Petrobras está vendendo, o dólar subiu, Petrobras caiu, o barril do petróleo caiu, o preço das ações cai. Certo? O investidor adquire ações de uma empresa de capital aberto por um preço baixo. O que é capital aberto? É que aceita que vocês comprem ações dela, que ela vende ou que compre ações dela, tá certo? Capital aberto. Com o aumento dos lucros das empresas, suas ações se valorizam. A empresa está lucrando muito, a ação vai lá para cima e todo mundo quer comprar para lucrar com essa venda. Se o lucro da empresa diminui, o preço das ações cai. Uma balança, como uma gangorra, né? E hoje que o câmbio é flutuante, né? Que o país não precisa mais ter um lastro em ouro para produzir papel moeda, aí é que essa gangorra é tênue. Quando sobe, quando as ações se valorizam, causa o quê? Venda de suas ações nesse momento, o investidor terá lucro. Quando está caindo, caso venda suas ações nesse momento, o investidor terá prejuízo. Né? E aqui a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, aula não é de história, o homem não vai falar em Segunda Guerra? Esse homem está falando só em economia, ações, bolsa. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York acelera a chegada de governos autoritários na Europa e em outras partes do mundo. E 2 desses governos autoritários, ou mais, estão envolvidos diretamente na Segunda Guerra. Nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. É pouco para vocês? Então continua aqui. O fascismo já estava no poder quando a Bolsa quebrou. Mas aí fortaleceu o seu discurso. E Hitler chega ao poder facinho, vocês vão ver. Em outubro de 1929, o governo dos Estados Unidos elevou a taxa de juros sobre as operações de crédito para investimento no mercado financeiro, causando uma alta especulação e uma corrida para vender ações. É dizer, a movimentação de bolsa de valores agora vai ter cobrança de impostos altos. Então todo mundo correu para vender, porque ninguém ia querer pagar imposto. O que vai acontecer? O crash ou crack da Bolsa de Nova York. Milhões de ações foram colocadas à venda ao mesmo tempo, mas não encontraram compradores, né? Com isso, milhares de investidores foram à falência. Como eles não podiam pagar os empréstimos bancários que haviam contraído, feito, né, os empréstimos,
para comprar as ações, os bancos também quebraram. Então foi uma quebradeira geral nos Estados Unidos, tá certo? Crise do sistema capitalista, meus amores. Diante da incapacidade do mercado de reagir por conta própria, a economia capitalista entrou em uma crise que se prolongou por vários anos, né? Quais são as duas consequências disso, dessa crise do modelo capitalista, né? Agora ficou em xeque. Como assim? O capitalismo não consegue se recuperar só, precisa do governo, e aquele patinho de Estado mínimo ficou aonde? Duas consequências. União Soviética, devido ao isolamento imposto pelos países capitalistas, ficou preservada. Enquanto as economias do mundo caíam em efeito dominó e efeito cascata, porque tinha muito investimento aqui e dependia dessa economia dos Estados Unidos, a União Soviética, que tinha isolado ela, ficou de boas. Então vai servir de novo exemplo. Países da América Latina, dependendo de investimentos estrangeiros e da exportação de gêneros primários, foram prejudicados e passaram a adotar medidas de intervenção na economia. Eles viviam de vender produtos agrícolas, né? Agroexportação, produtos primários, né, também. Vai produto agrícola, vai animais, vai o que também aqui de venda? Minério, gente, ferro, óleo, ferro, petróleo, ouro. E aí não tinha mais quem comprasse em crise, né? Um mundo em crise. Então eles entraram em crise também. Foi um efeito dominó, um efeito cascata. E isso criou um pandemônio no mundo inteiro. Roosevelt e o New Deal. Os Estados Unidos vão encontrar uma maneira de burlar, de contornar, de superar essas dificuldades. Só que ele vai pôr em xeque o próprio liberalismo, o próprio capitalismo. O capitalismo aqui vai se reinventar. Ele vai pegar a ideia de um carinha chamado John Maynard Keynes, que dá origem ao keynesianismo. É capitalismo, sim, mas o Estado intervém na economia e também se investe na política do bem-estar social. Tá? Não é papo de comunista, não. Capitalismo mesmo. Em 1933, Franklin Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos com a promessa de recuperar a economia do país, ainda abalada pela crise de 29. E ele vai instalar o programa do New Deal em 1933, programa de combate à crise baseado na adoção de medidas de intervenção do Estado na economia. O Estado intervém na economia, olha o que eu disse a vocês, né? Na agricultura, fixação de limites à produção, recuperação dos preços e incentivos à exportação, que vai ajudar cada setor. Na indústria, concessão de créditos a juros baixos pelo governo para as empresas e nacionalização de empresas em dificuldades, né? Emprego, redução da jornada semanal de trabalho, fixação de um salário mínimo e geração de empregos com a construção de obras públicas. Gente, olha aí, primeira vez nos Estados Unidos que o Estado intervém na economia, com ajuda e incentivo para recuperar os setores, agricultura, indústria e o plano de emprego, né? Recuperação da economia foi financiada com dinheiro público, obtido com o aumento de impostos sobre os cidadãos mais ricos. Olha essa jogada aí, tá? E aqui tem gente que é contra a taxação das grandes fortunas. Eu sei que se falando de Brasil, da corrupção, da falta de caráter da maioria dos nossos políticos, isso faz sentido. Mas lá deu certo. Eu acho que está na hora da gente rever alguns conceitos. E aqui a gente termina o tema 1. Entendendo, gente, coloquem aí para vocês, que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai ser um vetor, um gatilho, que vai piorar todas as situações. Dentro da crise, do desemprego, da miséria, da fome, as pessoas se apegam facilmente a ideias totalitárias. E a gente vai ver como vai germinar o nazismo e o fascismo e vai acabar se espalhando. E o quanto isso é perigoso até os dias de hoje. Fiquem atentos, abram os olhos, reflitam, tá certo? Não acreditem em tudo que lhe dizem. Qualquer coisa, estou aqui, manda um zap. Se cuidem, tá certo? Beijo no coração de cada um e cada uma. Até a próxima, meus amores!